Boa noite. Boa noite. Por enquanto, só vocês duas. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Bem também. Raquel, eu posso ver sua carinha? Eu tenho uma Raquel de manhã. Eu queria diferenciar as Raquel que eu tenho. Misericórdia, pera. Deixa eu ver aqui, porque minha câmera aqui do computador tá grudada uma fita nela. Então eu vou tirar. Nossa, Que tá? medo é esse de alguém te ver Não repara acidentalmente? na bagunça também, não. Não, aproveita que só tá eu e a Tatiele. Tá, aí. Oi, tá vendo? Se a gente se vê na rua, eu não te conheço. Eu tenho aluno aqui que vai me conhecer e eu não vou conhecer. Pois é. Tem nada de bagunça. Você pôs a câmera pra cima, não tá É, aparecendo nada. graças a Deus. Obrigada por ter se mostrado um pouquinho. Tá bom, agora eu vou voltar a fita. Tá bom. Que medo, gente. Que medo é esse? Ninguém pode ver a minha senha, não. Se hackeia aí minhas coisas. Nossa. Gente, cadê o resto do povo? Hoje vai ser aula particular? E a Suzane ainda colocou lá no grupo, né? O link da aula. Realmente tá estranho mesmo. Ah, o Vou Ailton mandar lá. chegou. O Ailton chegou, a Mariane. Boa noite, Ailton. Oi, Ailton. Oi, Mariane, que chegaram agora. Aí, agora o restante do pessoal tá chegando. O Pedro, a Mariana, boa noite. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, tudo bem, Isabela? Tudo bem? E você? Tudo bem também. Então tá ótimo. Tô só esperando o povo chegar para a gente começar. Hoje o pessoal tá meio lento. Até eu tava. Pois é, vocês esqueceram? Eu me perdi, você acredita? Eu tava bem de boa. Na hora que eu vi 7 horas, meu Deus do céu. Fui procurar o link correndo. Boa noite. Boa noite, Ailton. Às vezes Tá tudo acontece mesmo. tava tudo escuro aqui, eu tava acendendo uma luz aqui. Mas eu já tinha te falado boa noite, Ailton. Você não Eu tinha tava ouvido? sem áudio. Ah, tô aqui esperando o restante do pessoal chegar, viu? Porque tem pouquinha gente aqui ainda. Vocês me deixaram mal acostumada, vocês sempre enchem a sala. Então, quando fica pouquinha gente, eu penso assim, não, aí tá errado, né? Assim que dá aula que não. Vou mandar mensagem lá no grupo falando que começou. Eu acho que a Raquel fez isso, confere lá. Deixa eu olhar então. Ela já mandou lá. Mandou? A Ah, Raquel então mandou lá. tem só que esperar agora mesmo. É. Aí eu já mandei já lá no grupo, falando que Ah, começou então a tá bom. aula. Quem estava distraído já viu. Agora eu acho que é porque não vai participar mesmo, não é possível. Quem é que sempre abre o vídeo? A Márcia, a Sara. A Sara nem participou da minha aula na semana passada.
Quem mais que geralmente abre a câmera? Geralmente a Márcia, ela demora às vezes para entrar na aula. É. Ah, e a Sandy também estava distraída. É, às vezes é bom dar uma avisadinha mesmo. Mas a Raquel avisou. Entrou alguém aqui que eu não sei o nome, não. Zoom User. E aí, como que a gente faz? Quem é você? Quem é você, Zoom User? Carol, Ah, Carol, oi. boa noite, Tati. Boa noite. Morro de medo de alguém que eu não sei quem é assistir minha aula. Eu, hein? É um invasor, né? Um hacker. Sei lá. Sei lá se os diretores, se os pró-reitor resolve, né? Às vezes consegue, eles têm acesso ao AVA. Aí eu fico assim, meu Deus, será que quem que tá assistindo minha aula ali? Eu não sei o nome da pessoa, depois eu dou bobeira. Bom, nós já vou começar. Já passaram quase 7 minutos, já tenho Ó, 15 professora, pessoas. Oi. hoje saiu uma normatização do Zoom, porque está sendo muito utilizado, né? De Ah, que a partir de agora, tudo que se conversar vai sair lá para o provedor, tudo embaralhado. Então, é uma medida de segurança para que não seja possível saber qual foi o conteúdo conversado no Zoom. Achei muito interessante. O mesmo que já existe no WhatsApp. que legal. Quando você começou a falar, me deu um medo. Eu pensei, pronto, agora eles vão cobrar. Já que está muito utilizado, vai piorar a Nada, minha isso vida. aí, Isso pode eles ganham acontecer. dinheiro nisso aí de outra forma, né? É, tem Quando a outros. gente usa, a gente está dando dinheiro para eles. Eu queria entender como que é isso. Só de usar. Só de usar. Igual o WhatsApp. Agenda dinheiro para quem? Para eles. Pois é, Ailton, eles quem? O dono da plataforma. Ele ganha em cima da publicidade do sucesso que o programa teve, né? Que o aplicativo teve. É muito louco isso. O Ayrton tá mais atualizado que todo mundo junto. Você tá vendo, menina? Que coisa mais chique. Bom demais. Eu não tenho a menor ideia desses trem que ele tá falando. Nem São eu. os acionistas, né, que recebem o É dinheiro. a mesma coisa de vídeos que recebem muitos acessos. Então, a pessoa recebe pelo número de acessos que aquele vídeo teve, porque no meio daquilo vieram propagandas, né? É um Anúncios. mecanismo moderno de ganhar dinheiro. É, eu sou muito moderna, então não, porque eu para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu tenho que ralar demais. É muita gente ganhando dinheiro assim. É, eu sei que tem. A Sandy falou aqui no chat que a professora de psicomotricidade tem a aula direta. Como assim direta? Ah, sem cortar de 40 em 40 minutos, é isso? É a Clê que dá aula para Isso. vocês de psicomotricidade? É. Vou perguntar para a Clê qual que é o dela. Tem um Zoom que é pago, aí pode ser esse que ela usa. Eu acho que esse é o dela que é pago, porque, tipo, a reunião é permanente, não tem que ficar entrando no Não link e tem tudo. emoção, né? De cair e voltar. Sei como. É, porque quando termina o link eu falo, vamos voltar, não é todo mundo que volta toda vez, não, né? Então, assim, seria interessante Justamente. mesmo. Tem Mas gente que nem entra na dela. professora, só para Oi. você ter uma noção como que isso é louco. Hoje, durante meia hora, o FBI e a plataforma da campanha do Trump conseguiu bloquear. Mas os hackers entraram na plataforma da campanha política dele
e mudaram o visual e passaram a pedir dinheiro, pedir contribuição em Bitcoin através da plataforma de campanha do Trump. Só que em Gente, meia hora... o Ailton é muito antenado. Olha o que ele está contando para a gente. E ele ainda entende de Bitcoin. Nossa! Só que aí, em meia hora, eles conseguiram bloquear É os FBI, hackers, né? né? E aí não teve tantos danos. Mas se tivesse sido, seria um dano muito grande para a campanha dele lá, né? Agora, FBI é imagina, se a FBI. campanha do presidente aconteceu isso, Sim, a gente sabe que a internet é muito vulnerável, né? nós não temos segurança alguma, né? É incrível. Por isso que minha câmera tá com a fita. Você acha que adianta alguma coisa, Raquel? Mas é o início. É o que eu posso fazer, né? Já é o início. Daqui um dia eu tô indo pro meio do mato, sem internet, sem nada, viver igual um homem das cavernas. Tampando? Você está tampando a sua imagem de agora. Mas se um hacker entrar no seu computador, ele não vai querer ver o que tem no seu quarto, a sua imagem de agora. Ele vai pegar os seus dados que estão dentro da sua máquina, dentro do seu HD. Mas vai saber, professora, vai com uma pessoa ruim, né, de coração. Não, mas todo mundo que faz isso é ruim de coração, porque para que Eu não quero entra na virar máquina meme, da mas gente? eu acho que eu já virei. Se brincar, eu até viro meme. Eu Por tenho quê? pavor. Você tem medo Meme. disso? Porque alguém pega assim, pega minha imagem, faz uma graça, né? Ah, meu Deus, a Sandy, depois que ela assistiu Black Mirror, ela também colocou fita nas câmeras. Né? É Foi as isso que consequências. você assistiu isso, Raquel? Sim, várias temporadas. Eu acho que todas as temporadas eu assisti. Meu Deus, agora eu fiquei com medo. Esse computador fica aqui ligado aberto o dia inteiro. O que acontece? Tem até um notebook que criaram aí, que a câmera dele não é na parte da tela, é no setorzinho ali dos Atrás tecladinhos. aqui. Não é na frente, é no negocinho assim do teclado, que você tem como deixar ele escondido, sabe? Você tem a opção de levantar ele e abaixar ele, sabe? E Entendeu? mesmo com o computador desligado, eles veem? Não sei. Que aí esse povo é doido, né? Eles sabem tudo, mexem em tudo. Agora eu não sei falar. Mas vai saber, né? Eu não tô com medo, não, porque assim, aqui na minha sala não tem nada para esconder. Se o computador tivesse no banheiro, né? Eu vendo a gente Mas de roupa o tomar computador banho, aí meu vai tá lá. tipo, no meu quarto, né? Entendi. Mas assim, a última coisa que você tem que ter medo, Raquel, é deles acessarem a sua intimidade física. O que é pior de tudo é eles acessarem conta de banco, né? os seus dados jurídicos, essas coisas é que são perigosas. Mas em parte eu tava brincando, tá? Eu não tenho medo assim, não. É porque assim, só por causa de qualquer coisa, né? Melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Entendi. Depois eu vou ver no meu quarto. Por que, Jonathan, que a internet está dando problema? Tá travando? Ele já até saiu. Não, tá aqui ainda. Se você vai ver a aula gravada, vai demorar. Porque você sabe que eu demoro a fazer os vídeos, colocar os vídeos na plataforma. Não coloquei até hoje da aula passada. Tenta aí mais um pouquinho. Vamos ver o que ele fala. Isso aqui já sumiu de novo? Ó, tá travando muito. É a minha internet ou é a sua? É a dele. Tá. Você que sabe. Fica tranquilo então, você já deu sua justificativa. Hoje nós vamos conversar sobre a outra parte do capítulo 14? Olha, professor, tanto que ela está antenada. Peraí. Tá vendo? Por isso que o proreitor e o reitor não podem ver eu dando aula, não. 15. Hoje nós vamos dar a segunda parte do capítulo 15. Semana passada nós falamos do desenvolvimento físico e hoje a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo de quem? Do pessoal que tem
a meia-idade, os adultos que estão na meia-idade. Quem são esses adultos? São as pessoas que têm entre 40 e 65 anos de idade. Provavelmente, esse grupo é a maioria dos pais de vocês. Vocês que são adultos jovens, os pais de vocês provavelmente estão compreendidos dentro dessa faixa etária de 40 a 65 anos, porque vocês, adultos jovens aqui da live, têm 20 e poucos anos, eu tenho filhos nessa idade, eu estou na meia idade, então nós sabemos que vocês, os pais de vocês, provavelmente estão nessa faixa etária. Então, semana passada, eu falei, brinquei, mas era verdade, que o desenvolvimento físico só é, o que eu brinquei? Ladeira abaixo. São muitas perdas, no sentido de visão, audição, é doença, é menopausa, é tanto problema. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês, para ninguém ficar muito desesperançoso em amadurecer. A sua mãe está morrendo de medo, não vai fazer uma coisa dessa não, Isabela. Para que passar medo na mãe? Essas coisas acontecem naturalmente. E não é da noite para o dia, que hoje está enxergando, amanhã não está mais. É assim, gradativo, é uma perda gradativa. E são aspectos gerais, não significa que é uma regra, tá? Tem muita gente que não usa óculos, que não perde nada da audição, que não tem doença, como aquelas que nós citamos. Então, a gente está falando, assim, aspectos gerais, mas não significa que são regras fixas, tá bom? Sim. E é tão aí. engraçado que ela não tem 40 anos ainda, ela tem 38. E aí ela pegou e ela já tem problema auditivo em relação a... E ela não tem 40 anos. E também já tem problema visual. Aí eu fui contar pra ela a respeito das coisas de estresse. Meu Deus do céu, eu tô entrando antecipadamente. É porque, como eu falei para vocês, lá quando a gente fala de primeira, segunda e terceira infância, opa, peraí que meu computador deu um aviso sobre a bateria, eu vou colocar na tomada, só um minutinho. Pronto. Como eu disse para vocês, lá acho que falei isso na aula passada, vou repetir, só para ficar bem claro. Quando a gente fala assim, primeira infância vai do 0 aos 3 anos, segunda infância dos 3 aos 6 e a terceira dos 6 aos 9 ou 11, dependendo do autor, não significa que assim, ó, de 0 a 3 anos, a criança, de que ela completa 3 anos, ela vai ter outra característica. Não, é uma fase entrando na outra. Do mesmo jeito que tem uma criança que, porque convive com crianças mais velhas, ou porque tem uma estimulação maior por parte dos pais, ela já apresenta alguns aspectos bem mais maduros, às vezes ela apresenta um aspecto cognitivo de segunda infância, apesar de ter 2 aninhos, a sua mãe pode acontecer a mesma coisa, no sentido em qual sentido? Ela já é mãe, você já faz faculdade, ela já apresenta algumas características que em 2 anos não vai alterar tanto assim. Ela já está começando a fazer parte desse quadro, desse número de pessoas que é compreendido entre os 40 e 65 anos, entendeu? Inclusive, lá, aqui no livro fala, tem muita gente de meia idade que tem 70 anos. Como assim, professora? Você acabou de falar que é até os 65. É porque essas pessoas ainda se sentem como quem tem 50. Elas têm uma vida ativa, elas não tiveram tantas perdas físicas ou doenças, como às vezes a gente citou. Então, a tecnologia tem melhorado muito a questão da medicina, a alimentação, tem muita gente preocupada com qualidade de vida. Então, muita gente pode sim entrar na fase adulto tardia, segundo a teoria, e ainda ser um adulto meia-idade, por causa das suas condições de vida que são melhores. Coitada, a Isabela, ela tem 36, e você falou que ela tinha 38. Menina tem essa mania mesmo de pôr a mãe da gente mais velha, né? A gente, nossa. Eu e minha mãe,
não dá uma da minha bisavó de 97, do tanto que a bicha é ativa. A Sandra é muito engraçada. O jeito que ela escreve da bisavó dela. A bicha é ativa. Então tá. A gente estava falando, então, na aula passada, de aspectos físicos. Hoje nós vamos falar de aspectos cognitivos e na semana que vem do desenvolvimento psicossocial, que aí é outro capítulo. A vantagem que tem essa parte do desenvolvimento cognitivo em relação ao desenvolvimento físico é que a gente não tem tanta perda assim, ainda bem, né? Você ficar cego, mudo, surdo e ainda ficasse burro, lascava tudo, né? Tô brincando, gente. Ninguém fica cego, nem surdo, nem mudo. É só um exagero. Fizeram alguns estudos, várias pessoas fizeram estudos. Como que faz estudo para medir capacidade cognitiva? Com teste, né? Com testes psicométricos que os psicólogos aplicam. Então, tem alguns testes de inteligência, alguns testes de atenção, alguns de raciocínio lógico, alguns de cálculo e assim por diante. Então, fizeram alguns testes com algumas pessoas e, na verdade, o que foi constatado são muitas pesquisas diferentes. Algumas pesquisas apontavam para algumas perdas, outras para nada de perda, mas talvez até alguns ganhos. Então, não tem nada exatamente conclusivo no sentido de perda cognitiva. Amém. A luz no fim do túnel, a gente não vai perder tanto assim mais, né? O que se percebeu? Sabe o que se percebeu? As pessoas que não têm muitas perdas cognitivas são pessoas, geralmente, que têm uma personalidade mais flexível, são pessoas que não tiveram tantos problemas na estrutura familiar, são pessoas que se mantêm ativas no trabalho. Manter-se ativo, trabalhando, é melhor para a mente, é melhor para a parte cognitiva. Nós vamos falar sobre isso mais no fim do capítulo. E também manter-se num ciclo de amizade. Tentem ter amizades com pessoas diferentes, porque o hábito mais comum que nós temos é encontrar amizades por afinidade. Fulano pensa como eu, vou ser amigo dele. Eu gosto da fulana porque a gente parece demais, então a gente combina. Só que isso é muito legal, não tem nada de errado nisso, só que, por outro lado, emburrece a gente um pouco, porque olha só, você nunca vai ter que ter um argumento super legal e interessante e inteligente para debater algum assunto polêmico com a sua amiga. Por quê? Porque ela pensa como você. Então, de certa forma, a nossa mente fica preguiçosa. Então, o interessante é nós termos contato, não precisa ser exatamente amizade, mas contato com pessoas diferentes, de áreas diferentes de trabalho, áreas diferentes de política, visões diferentes sobre a vida. Porque quando você tem que defender seu ponto de vista, você tem que raciocinar, você tem que elaborar, você tem que colocar a sua mente para trabalhar de uma maneira mais profunda. E é nesse sentido usar ou perder. Lembra da aula passada que a gente falou muito? Usar para não perder? Então, que a gente tem que manter atividade física, que a gente tem que usar bem as nossas habilidades para não perder. Então, gente, neurônio também precisa de ginastiquinha. Aí, semana passada eu falei, vamos ler, ginastiquinha de neurônio, fazer uma palavra cruzada, ginastiquinha de neurônio. Além disso, ter relacionamentos com pessoas diferentes, que pensam diferente, para a gente ter a oportunidade de fazer esse debate. Outra dica também seria não ter a mente preguiçosa. As gerações de hoje, não só as dos adultos jovens, não estou fazendo uma crítica a vocês que são adultos jovens, porque eu sou uma imigrante digital, eu também já estou na era do celular junto com vocês. Mas o que é que geralmente a gente faz? Nós não nos esforçamos para memorizar um número de telefone. Porque quando você vai ligar para alguém, alguns telefones você diz, né? Fulano de tal. Aí o telefone abre e já está chamando aquele telefone. Não precisou de você nem procurar na agenda. O telefone já sabe sozinho que número que ele tem que discar.
Isso é fantástico, não é? Por um lado, sim, por outro, emburrece. Você não precisa fazer um exercíciozinho de busca na memória. Você não precisa fazer nada, porque o seu celular faz para você. Isso significa o quê, gente? Não faz ginástica no neurônio. E aí, quando você vai fazer prova e quer lembrar da matéria na hora de fazer a prova, fica lá, nossa, eu li, eu já vi, ouvi a professora falando isso algum dia. Que dia que foi? Cabecinha tá preguiçosa, não dá conta de fazer esse exercício aí de busca de informação. Por quê? Porque no dia a dia a gente não trabalha essa busca de informação. Então, é só começar a exercitar essa busca de informação, tanto numérica, né, para um número de telefone que você precisa memorizar, como... Vocês já viram caixa de açougue que tem uma calculadora, gente? Aí você dá uma nota de 20 para pagar a carne, que foi R$17, você dá uma nota de 20 e a menina do caixa faz a conta na calculadora. Eu fico assim, não, ela não vai fazer isso não. Eu não tô acreditando que ela vai fazer isso. Faz para te dar o troco, ela precisa... É ridículo, mas o que é isso? Mente preguiçosa. A gente não faz um cálculo mental, tudo a gente vai para a calculadora, porque do mesmo jeito que a agenda telefônica está acessível, a calculadora está acessível no celular, está acessível no teclado do computador e assim por diante. E a gente fica refém dessas tecnologias e nossa mente fica preguiçosa. Quer ver outro exemplo? Se eu falar uma palavra que vocês não sabem o significado, o que vocês vão fazer? Pesquisar. No Google. Com certeza. Exatamente o que faz uma mente ficar preguiçosa. Por quê? O ideal é que a gente fizesse associações mentais, ginástica mental. Eu falar uma palavra, por exemplo, homérico. Aí você fica assim, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Mas vamos raciocinar. Em algum dia você já ouviu falar da Odisseia de Homero? Ah, esse nome não me é estranho. Então, será que eu posso relacionar homérico com Homero? E aí eu vou entender o que é? Vocês entenderam o raciocínio que a gente faz? Pois é, muitas vezes nós nos privamos desse raciocínio porque a gente vai direto no Google procurar qual que é o significado no dicionário. Oi, Ailton. Tem um outro que é muito usado, é dantesco, né? Dantesco. Mais do que homérico, dantesco é mais usado ainda, né? Será que a galerinha aqui sabe, Ailton, o que é dantesco? Eu não faço a mínima ideia. Pensa na palavra do mesmo jeito que eu pensei na do Homero. Vem de quê? Vem de que nome? Professor, eu posso arriscar? Sim, lógico. É de Dante Alighieri? Dante, aí, a Chacharazinha falou. É relacionada ao inferno de Dante, a Sandy quer saber. Também, exatamente. Isso, é esse exercício. A gente tem a informação na mente. Tudo bem, Carol, eu já vi seu recadinho aqui. Nós temos os caminhos mentais que nós podemos fazer o exercício, mas se a gente não utiliza esses caminhos, a gente fica muito, muito, muito bitolado, muito preguiçoso, né? Então, para a gente utilizar a nossa inteligência por muitos mais anos na nossa vida, usar ou perder vale para o nosso aspecto cognitivo, vale para o nosso raciocínio. Aqui no livro traz uma teoria que vai falar sobre a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, que é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar em relação à formação de uma palavra. Esse exemplo é para a inteligência cristalizada. Mas primeiro eu preciso explicar a inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É um tipo de inteligência que geralmente a gente aplica para situações novas, para um problema novo. Eu nunca tive aquela situação na minha vida, o que eu vou fazer? Que solução eu vou criar para aquele problema?
esse tipo de inteligência não depende de experiências anteriores. Esse tipo de inteligência não depende de educação, cultura, vivências no geral. É um tipo de inteligência que flui naturalmente. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vocês que são super ligados e antenados aos aparelhos de telefone, vocês compram um telefone novo, nunca talvez mexeram com aquele tipo de máquina. Talvez o seu anterior não era um Android, agora é, ou vice-versa. Mas vocês pegam um telefone e em poucos minutos vocês já sabem mexer naquele telefone. Ninguém olha manual, porque brasileiro não tem costume de ler manual de nada que compra. É tudo no achismo e dá certo. Isso é o que? Inteligência fluida. É a capacidade que nós temos de solucionar problemas sem algum conhecimento prévio. Adultos jovens são craque. O ápice da inteligência fluida é a idade adulto jovem. Quando a gente chega na meia-idade, essa inteligência ela já está pronta. Mas qual inteligência continue se desenvolvendo? E é essa que é interessante para vocês prestarem atenção na composição de experiências. É a inteligência cristalizada. A inteligência cristalizada é aquela que nós usamos para, resolver alguma coisa, usando uma informação que nós já temos. Alguma experiência anterior, alguma parte da minha educação, alguma parte do meu contexto cultural me dá a ideia do que é a resposta para aquele problema, para aquela situação. Então, a inteligência fluida ela é usada muito pelo adulto jovem, o ápice dela está no adulto jovem. Mas a inteligência cristalizada, o ápice dela é agora, na meia-idade, e continua crescendo. Quer ver um exemplo disso, gente? Um problema para você, jovenzinho de 20 e poucos anos, um problemão para você, você está descabelando, você está arrasado com aquele problema. Às vezes chora, às vezes não chora, mas tem um mal-estar incrível com aquele problema. Você conversa com uma pessoa mais velha e essa pessoa mais velha fala: acontece, a vida é assim, já passei por isso, vai dar certo, fica tranquilo. E você pensa assim, gente, de onde que vem tanta calma? Como que eu vou ficar calmo com esse problema? É porque nós, da meia-idade, já vivemos isso. Sabemos que não adianta espernear, que não adianta chorar, que isso não vai solucionar o problema e que vai ser solucionado de uma forma ou de outra, independente de nós queremos ou não. Já viu aquela frase? É o que tem para hoje? Não posso fazer nada, fulano é assim, não quer fazer do jeito que eu falei, é o que tem para hoje. Então, vai adiantar eu chorar? Não vai adiantar eu chorar, então eu não choro. Mas um adulto jovem, diante a mesma circunstância, meu Deus, como que pode ter paciência para aguentar uma coisa dessa? Não adianta descabelar. Vocês vão entender agora o mesmo exemplo que eu acabei de dar, só que com outras idades. Vocês vão entender. Uma criança de 2 anos está chupando pirulito. Se você toma o pirulito dela, ela vai chorar, não vai? Mesmo que for por uma brincadeira, ela está passando com o pirulito, você faz assim, ó, e ri para ela segurando o pirulito. Ela vai fazer assim, me dá. Ela não vai chorar por causa do pirulito? Vai. Se alguém na faculdade, você, adulto jovem, está segurando um pirulito e alguém tirar da sua mão, você vai chorar? Você vai dar a mesma birra que a criança? Não vai, você vai pensar assim, vocês vão falar literalmente com esse vocabulário. Uai, velho, o que é isso? Vai ficar com o pirulito aí agora pra você? Tô acreditando nisso, não. Pô, velho! Não é? Então, gente, é exatamente essa evolução que a gente percebe. Problemas que talvez em outras fases da nossa vida a gente achava hercúleo, ó, outra palavra. É um problema assim impossível de fazer, dá trabalho demais resolver. A gente não tem tanto desespero na fase adulto, meia-idade. Por quê? Porque a gente sabe que não adianta desesperar.
com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando, vão se resolvendo, vão entrando no lugar, não tem muito o que fazer. Entenderam o que eu quis dizer a respeito da criança, o pirulito, e o adulto jovem, o pirulito? Apesar da Sandy falar aqui que vai meter o tapa, não é assim que resolve as coisas como adulto, Sandy, vamos com calma. E o adulto jovem, qual é um exemplo de problema? Que o adulto jovem pode se descabelar e um adulto meia-idade não se descabelaria. Porque eu não dei o exemplo como o caso do pirulito, né? Um término de relacionamento, uma bronca, uma advertência no emprego, ou mesmo perder um emprego. Acontece, gente, são coisas que acontecem na vida. E aí? É ruim? É horrível, é péssimo, mas vida que segue. Vamos para o próximo relacionamento, vamos para o próximo emprego, vamos desenvolver, vamos prosseguir a nossa vida. Mas, para as pessoas jovens, quando é a primeira vez que acontece, isso pode causar um certo desespero. Então, a inteligência cristalizada é essa que continua se desenvolvendo ao longo da vida. Nós, da meia-idade, estamos vivenciando o ápice dela e vamos continuar tendo esse tipo de inteligência durante o resto da vida. Seja para encontrar um significado de uma palavra, seja para... Quer ver o que mais? Os exemplos que eles dão aqui. Capacidade de inteligência cristalizada melhora ao longo da meia-idade, até próximo do final da vida. Fala geralmente em conhecimento prévio, compreensão verbal, fluência verbal, resolver alguns problemas de cálculo também, de espaço, né? Quando a gente já fez mais... vou dar um exemplo que é interessante também. Mudança de casa, né? Quando a gente muda pela primeira vez, parece que nada cabe no lugar, parece que tá muita coisa para empacotar, mas tem gente que já mudou tanto que já faz as caixas da mudança num piscar de olhos, chega na outra casa, já sabe exatamente onde que vai encaixar cada coisa. Por quê? A experiência anterior já fez esse ensinamento, já trouxe clareza para uma próxima experiência. Então, a nossa inteligência cristalizada, ela sempre evolui, enquanto a fluida não. A fluida nós temos o ápice dela na fase adulto-jovem. Eu tenho 2 minutinhos aqui, deixa eu ver o que dá para falar. Dá para falar da questão do papel da especialização. Vocês já ouviram falar na expressão expertise ou expert? Fulano é expert no assunto? Significa que ele é muito, muito, muito inteligente naquela área, ou que ele tem muita experiência naquela área? Sim. O exemplo que o livro traz é o seguinte: 2 médicos recém-formados na medicina estão diante de um exame de raio-x sem saber qual que é o diagnóstico, um discutindo com o outro o que pode ser. Entra um técnico de radiologia que tem 30 anos de experiência. Ele bate o olho e fala: nossa, que pneumonia, hein? Olha só, ele não fez medicina, mas ele tem 30 anos que ele faz exame atrás de exame, vê os médicos dando laudo. Ele começa a entender, sem ninguém falar para ele, ele começa a ser expert, especialista naquele assunto. Então, esse papel de especialista, nós adquirimos na idade adulto intermediária. É agora, nessa fase, que a gente tem condição, por causa da nossa experiência, de muitas vezes sabermos mais do que quem estudou a respeito de determinado assunto. Eu vou desligar aqui o link, porque faltam poucos segundos para a gente acabar esse tempo, e a gente volta em seguida, tá bom? Eu tenho 18 pessoas comigo. Vou esperar vocês 18 lá. 1, 2, 3, já.